Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, Jorge Roberto na voz para mais um vídeo aqui pro canal. Um vídeo que eu sinceramente não sei muito bem, não sei mesmo, tá? Muito bem para onde vai, porque eu vim aqui para passar um pouco do meu sentimento, do que eu espero para os próximos jogos. Mais do mesmo, talvez. Eu não sei, eu sei que o empate de ontem foi um sabor de derrota. Se a gente visse e analisasse friamente os últimos dois jogos, colocasse Palmeiras e Mirassol, os caras estão lá em cima, né? Na tabela, estão nas cabeças do campeonato e nós lá embaixo. E, pô, me dissessem que o Santos ia fazer 4 pontos em dois jogos, não seria de todo ruim. A verdade é essa, tem que ser falado isso. É um fato, não seria de todo ruim. Mas, quem sabe, quem viu, eu não sei muito bem como vou falar. Eu não sei. O sentimento é de derrota total. O sentimento é de que o Santos pode jogar bem, mas tá sempre mais perto de sucumbir do que de ganhar. Parece que a gente tá mais perto de cair do que de não cair. Mesmo depois de vitórias que são pra lavar a alma, igual a vitória em cima do Palmeiras. Porque a gente já passou por esse filme, gente. A gente já passou por isso em 2023, jogos que a gente ganhava, porra, de um time que era inimaginável ganhar. O Flamengo, não foi no Rio, foi em Brasília, né? A gente ganhou dos caras lá, aquele golaço do Joaquim. E depois a gente empata no jogo, logo depois um jogo em casa com o Cuiabá. Então assim, é complicado demais. Parece que o cenário tá se repetindo. Eu já tive muito pessimista. Aí a vitória do Palmeiras me acendeu uma chama de esperança de que realmente dá. O Santos tá jogando melhor, mas eu não sei, cara. Parece que a gente já viu esse filme. Bom, peço para todos que estão aqui assistindo o vídeo para se inscrever no canal, dar like. Gente, novamente eu vou ter que falar, somos um canal pequenininho, pequenininho. Estamos no início da luta do YouTube, mas a gente faz com muito carinho e gosta de sofrer também, né? Porque para falar do Santos é gostar de sofrer, impressionante. Enfim, mas a gente realmente ama o clube. A gente não faria um canal do Santos se não fosse um amor genuíno. E o Santos machuca, né? Mas estamos na luta do canal. Espero que cada vez chegue mais pessoas, tenha mais gente acompanhando o nosso trabalho. E você que tá aí, que chegou agora, se inscreva, como eu já disse, dê like, comente, se possível. Não são muitos que comentam, eu mesmo como um usuário da plataforma, eu não sou muito de comentar, então eu entendo, quem só chega e dá um like, já ajuda o like já. Pô, e se inscrever já ajuda demais, a gente tá no comecinho, né, como eu disse. Então, cada inscrito novo é comemorado, a verdade é essa. Beleza? Bom, vamos lá. O sentimento é, como eu disse, de velório. Eu não disse velório, mas... Bom, é um sentimento de velório, de tristeza mesmo. Porque é um cenário que parece que a gente já viveu em 2023. Com algumas mudanças que eu acho que fazem uma diferença danada. Que é... A gente tem técnico, né? Eu considero o Vojvoda um ótimo técnico. Fez um trabalho maravilhoso no Fortaleza. Esse ano não foi bem no Fortaleza, a verdade é essa. Realmente não foi bem. E até por isso que ele foi desligado do clube. Mas o trabalho como um todo lá, ele é muito, 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 muito mais positivo do que qualquer outra coisa que não seja positivo. Então eu considero ele um bom técnico, ele realmente melhorou o Santos. Pô, um cara aqui, torcedor assíduo que vê todos os jogos do Santos, antes mesmo, óbvio, de criar o canal. O canal é novo, mas eu sou santista desde que eu me entendo por gente. Meu primeiro jogo que eu fui na Vila, se eu não me engano, eu não tenho muita assim, certeza, porque eu era muito pequenininho. Foi meu primo Quito que me levou. Santos e Atlético Paranaense. E eu vou colocar aqui, eu acho que 2004 ou 2005. Um jogo na Vila Belmiro. Eu nem sei que campeonato era. Que coisa, né? Eu cheguei na Vila pensando que a torcida cantava como se fosse o hino. No ritmo do hino, né? Sou alvinegro da Vila Belmiro. E não como ritmo de, né?
cânticos de torcida. Eu lembro de me surpreender com isso. Eu achava a Vila Belmiro gigantesco, criança, né? Ver tudo maior. A vida é pequena, mas enfim. Então, assim, santista desde sempre, a verdade é essa. E, bom, como eu tava dizendo, todos os jogos do Santos no ano eu vi. E o Vojvoda realmente melhorou o time. Isso me dá uma esperança. Mas mesmo assim é difícil. E mesmo o Vojvoda sendo um bom técnico, eu considero, como eu disse, e melhorando o time, ele tem, pra mim, escolhas que no mínimo são duvidosas em jogadores, em peças. O Bom Tempo entrou mais cedo no último jogo, não fez um jogo, não foi nada demais, a verdade é essa. Mas é que ele tem pouca chance também. Então, é complicado. Ele tem que jogar mais, ele tem que jogar mais, ele tem que ser sempre tá na frente do Vitor Hugo, por exemplo. Ele sempre tem que estar na frente dele, pô, na hora de entrar. Eu acho um absurdo o Vitor Hugo passar na frente do cara, do Bom Tempo, do cara que eu disse era bom, querendo dizer o Bom Tempo. Então, eu acho que o Vojvoda tá pecando nessas escolhas. O Barreal, eu entendo ele começar jogando o Barreal. Eu não acho que o Barreal fez uma má partida. Vi algumas análises de colegas que acharam que o Barreal foi abaixo. Eu achei que o Barreal foi bem. Não foi um espetáculo. Até porque o Barreal não é um espetáculo. Mas ele cumpriu bem o papel dele, voluntarioso na defesa. Eu acho que é importante. Eu sei que a gente, tá de saco cheio de jogadores que se doam e que não tem qualidade alguma com a bola. É verdade. Mas, querendo ou não, é importante ter jogadores que cumpram o papel defensivo. Não tem jeito. Não tem muito por onde fugir. E eu acho que o Barreal fez uma partida decente, sim. Foi decente. E o Robinho Júnior, quando entra, ele entra foguetando. É um dilema. Eu sou adepto do Robinho Júnior sempre ganhar mais minutos, até ele virar titular. A situação do Santos é calamitosa. Só que o Robinho não sente o jogo. Então, eu acho que não é problema colocar o Robinho em momentos como o do Santos vive hoje, né? Que é... cada jogo é uma final, lutando pra não cair, é uma pressão gigante pros caras lá, mas o Robinho não sente. Então, assim, sou a favor de cada vez ganhar mais minutos até ele ser titular. Ele tá pedindo passagem. O Roleiser não entrou bem no último jogo, mas eu acho que ele tem que entrar cada vez antes ou começar jogando. Eu sou adepto do Roleiser ser titular, mas eu entendo ele não ser, porque ele, antes de virar reserva, ele estava sendo titular e começou a cair de produção. Ele não estava jogando tão bem. Então é entendido por mim e por muitos torcedores esse banco. Só que ele tem que entrar. Se ele for banco, ele tem que entrar e entrar cedo. Não entrar igual contra o Palmeiras, apesar de ele ter resolvido o jogo, né? Ele entrou 40 minutos, né? Do segundo tempo. A trinca de volantes do Vojvoda foi pra mim uma grande sacada. O Santos ficou bem defensivamente, tá? O Santos não sofreu pro Mirassol, que é um time muito bem treinado, que gosta da posse de bola, trabalha a bola com muito carinho. Tu vê que o Mirassol não dá chutão. Tenta, às vezes até peca, né, por não dar chutão. Tenta sair jogando, tocando e erra na saída de jogo. Quantas vezes o Walter ali, não ficou numa situação ali de quase num contra um. Era o Neymar marcando ele teve que às vezes tentar dar um passe ali perigoso e o Santos roubava a bola. Então, assim, o Mirassol realmente é um time bem treinado. E o Santos, pra mim, tá muito bem defensivamente. Na fase defensiva tá legal. O Zé Rafael, o William Arão e o João Schmidt, que eu não gosto, ou não gostava do João Schmidt, pra mim, com o Vojvoda, ele cresceu muito de produção. E eu acho super justificável a titularidade dele hoje. Então, assim, a gente tem no que se apegar. A gente tem no que se apegar. Porque se a gente pega jogador a jogador, a gente tem jogadores numa crescente muito boa. Tá? O Brazão, que começou um espetáculo, né? Na verdade, ele começou mal quando ele ganha a titularidade do João Paulo, quando o João Paulo se contunde, ele não começa tão bem, foram 3, 4 jogos, no máximo 5, que não foram, ele não foi confiável, ele não foi legal, mas a partir daí ele tem uma crescente, e ele mantém essa crescente até esse ano. Aí ele cai.
Ele teve alguns jogos de... Parece que ele estava disperso, mas ele volta a subir de produção. Ele volta a ser o brasão que a gente acostumou a ter, que é confiável. É um goleiraço aplicador de milagres. A gente tem lateral hoje direito, que é o Igor Vinícius, que eu critiquei muito no jogo contra o Flamengo. Não teria como não criticar, né? A gente tem boas peças. O Souzinha, que era pra mim uma crítica que eu fazia pro Vojvoda, por que o Souza não é titular? Por que não coloca o menino pra jogar? O Barreal não, desculpa, o Escobar. Ele para mim, ele é um excelente compositor de elenco. Ele compõe o elenco como poucos. É importante ter jogadores de características diferentes no elenco. E ele é bom defensivamente. Com a bola no pé, é um pouco sofrível. Então, assim, são questionamentos que eu fazia que, assim, o Vojvoda parece teimoso, mas ele, aos poucos, ele vai aceitando a realidade. Eu não entendo por quê. Não é mais fácil... Porra, o campo ele grita e escuta o grito do campo e coloca quem tá melhor. Parece que às vezes ele não faz isso. É um pouco meu pé atrás com o Vojvoda. Às vezes é contraditório esse vídeo, porque o meu sentimento como torcedor hoje, ele é contraditório. Eu não sei, o Santos tá melhor? Tá jogando melhor. Parece que vai dar pra gente escapar. Só que ao mesmo tempo meu sentimento é de que não vai dar. É um mix de emoção. Como eu disse, eu sinto que às vezes eu tô vivendo o filme de 2023 de novo. Hoje eu vi um vídeo que o YouTube me recomendou com a ironia do destino, né? O vídeo da Duda. O canal da Duda é muito bom, ela faz vlogs, né, na torcida. E aí o YouTube me recomendou o vídeo do dia que o Santos foi rebaixado por Fortaleza. E eu acabei vendo o vídeo. E aí veio todo esse sentimento à tona. Realmente é um mix de emoção. Parece que a gente tá vivendo o mesmo cenário. E eu não sei muito, assim, pra onde a gente vai de fato. Porque o que vai pesar mais aqui? A melhora do time. A gente tem elementos que, como eu disse, jogadores que estão numa crescente que demonstram pra gente que a gente não vai sucumbir, que a gente pode sim ganhar, e não são jogos tão difíceis. Contra o Inter é um jogo difícil porque é uma final. O Inter tá brigando junto com a gente ali, então assim, é tratado com uma extrema importância pra nós e pra eles também. O Inter não tá jogando bem, só que a camisa do Inter é gigante. Então assim, é um jogo duro, né? E é na casa dos caras, com o estádio lotado. Porém, contra o Juventude, eu acho que é um pouco mais acessível, apesar de ser na Serra Gaúcha. O Juventude tem melhorado nos últimos jogos, mas eu acho possível pelo que o Santos joga. Só que é contraditório novamente, porque é possível pelo que o Santos joga, mas será que vai gritar a parte da instituição, o que o Santos tem vivido nos últimos anos, o que parece que o ruim, ele vai mais, ele vai além do bom. Às vezes eu acho que é meio inexplicável, né? O time tá melhorando, mas a instituição e tudo que envolve, né, a instituição com a diretoria, e aí quem acompanha o dia a dia do Santos, o noticiário santista, é coisas que deixa a gente louco, né? O Marcelo Teixeira, a sua trupe, Marcelinho Teixeira, Alexandre Matos, escolhas, promessas vazias, mentiras, e aí escolhas que eu disse é de jogadores, é de contratos com certos jogadores, assim, valores que são pagos. É repetir, é um disco arranhado, mas é que é verdade, pô. Eu sempre vou ficar falando do Tassiano aqui. O valor que o Santos pagou pelo Tassiano é loucura. O valor que o Santos pagou pelo Neymar é loucura, pô. 20 e tantos milhões naqueles primeiros 6 meses. É de entender pelo que o Neymar representa pro futebol mundial e pro santista. Quando o Neymar voltou, assim, um sonho, né? Um sonho, fiquei louco. E apesar das críticas, assim, às vezes parece que vale fazer um esforço louco e tal pra pagar o Neymar, mas os caras que estão lá dentro sabem da situação financeira do Santos e sabe que o Santos não tem dinheiro.
que o Santos não pode errar. E os caras erram, e erram, e erram. E o Neymar agora reduziu muito o salário dele, né? Agora parece que é 4 milhões. Mas o Neymar não dá retorno nenhum, tecnicamente. Quando ele vai e faz um gol, ele entrega um gol pros caras. O Neymar não dá retorno nenhum no campo. Ele trouxe 3 pontos pro Santos no Brasileiro, que foi contra o Flamengo no primeiro turno. O Neymar traz retorno midiático. A verdade é essa. Ele traz. Isso é inquestionável. Ele é um fenômeno midiático. Só que eu tô pouco me fudendo pro retorno midiático. Seria maravilhoso o retorno midiático. Ele não é de se jogar fora. Se no campo a gente não tivesse na beira do precipício para cair para a segunda divisão. Então, assim, são reflexões e mais reflexões nesse vídeo, tá? Eu queria ir por um caminho e acabei seguindo por outro aqui, porque quando eu começo a falar de Santos e quando eu começo a pensar no que a gente tá vivendo, eu fico perdido. Eu não sei o que eu acho, eu não sei para onde a gente vai. O Santos é uma incógnita. Mas é possível. Eu comecei falando do... Eu tô contraditório aqui, porque eu comecei falando de titularidade para Roleiser, mas eu entendo a trinca de volantes, para mim eles foram muito bem. Parece contraditório. Mas assim, são certas teimosias que eu acho que tem que ser assim, corrigidas do Vojvoda. Eu comecei falando do Vojvoda, falei de outras coisas e fui por outro caminho, eu volto no Vojvoda. Porque ele acerta na trinca, ele acerta na manutenção, né, desses 3 jogadores. Mas ele erra pra mim na insistência no Guilherme. Não tem ninguém ali? Porra, não tem ninguém na ponta esquerda. Coloca então o Robinho, que tá entrando e entrando sempre muito bem, na ponta direita, que ele joga, e coloca o Barreal, que é ponta esquerda de origem, pra jogar na ponta esquerda, aí não vai ter Guilherme. Apesar que o Barreal sempre que jogou na ponta esquerda foi uma nulidade. Olha, eu não sei, eu não recebo pra isso. Mude o esquema tático, Vojvoda, então. Mas assim, dá um jeito de colocar os melhores, tá? Coloque os melhores. Valorize a base. Se você tem uma... Vojvoda, tá? Se você tem uma dúvida... Vitor Hugo é equivalente a Bom Tempo, tá? Tô dando um exemplo aqui. Na mente do Vojvoda, de repente, ele tem essa dúvida. Dá preferência pro menino da vila, irmão. Dá preferência pra ele, que é nosso ativo. Porque o Vitor Hugo é do Flamengo. O Vitor Hugo, se o Flamengo quiser, ele vai pra Gávea amanhã. Então, assim, acho que é um erro. O Vitor Hugo é bom jogador pra compor elenco também. Não pra ser titularíssimo. As coisas podem mudar, claro. Claro que, de repente, o Vitor Hugo pode vir a jogar futebol, jogar uma bola maravilhosa. E eu torço pra isso. Estando no Santos, né? Torço para que os jogadores sempre desempenhem o melhor futebol possível, obviamente. Enfim. É o vídeo de reflexão, de muitas perguntas, poucas respostas, muitas dúvidas. Mas eu acho que é isso. O Santos hoje é uma incógnita. Ele dá alegria pro seu torcedor ao mesmo tempo que tira, né? Uma alegria pequena, né? São pequenos lampejos de alegria, né? Como contra o Palmeiras que a gente teve, com o Flamengo no primeiro turno, contra o Corinthians, né? Na Vila, aquele golaço do Baial, e depois só tristeza. Então, assim, eu não sei pra onde eu vou, eu não sei no que eu me apego, eu não sei se eu me apego a gente tá melhorando, realmente, o futebol tá melhorando, a gente tem que ser mais efetivo, né? O Neymar, eu nem conto com o Neymar, tá? Nem conto, Neymar... Ou eu vou pelo caminho de... Parece que a gente tá vivendo o cenário de 2023 em 2025. Eu não sei, tá? Eu não sei, é isso. O vídeo de hoje é muitas perguntas, quase nenhuma resposta. Beleza? Bom, tá aí. Reflexão atrás de reflexão. Obrigado se você assistiu até aqui. A ideia era ter um vídeo curto. Que coisa, né? Não consigo, desculpa pelo vídeo longo, a não ser que você goste. Aí eu só
pô, agradeço a você que tá gostando do meu conteúdo, do nosso conteúdo aqui do Dois Peixonautas, tá bom? Um beijo a todos. Valeu.